Então, quando a gente olha aí para esse modelo de família, a gente percebe, primeiro, a natureza desse casamento, né? É um casamento quebrado, que não está funcionando. Pode até ser que essa mulher esteja aí dentro, mas não funciona mais esse casamento. Ele vive a vida dele para fora e ela vive a vida dela à sua maneira, não é? Muitas vezes até uma mulher que se auto-resignou na sua frustração no casamento. O olhar desse pai e marido está para onde? Está para fora, não é? A gente percebe que talvez o lema maior dessa família é esse: filhos não são importantes. Os filhos aqui não são valorizados, não é? Então é um casamento aqui quebrado, a esposa anulada, é uma estrutura de isolamento, muito pouco relacionamento da família. Os amigos e os conhecidos são mais importantes. Mães e pais cuidam das suas próprias coisas, as necessidades dos filhos não são importantes. A prioridade são os afazeres dos pais, né? Muitas vezes o pai trabalha fora, a mãe também trabalha fora, não é? E esses filhos, desde cedo, já cresceram na creche, sempre alguma outra pessoa cuidando, não é? Então, essa individualidade, todo mundo, realmente, cada um se virando no seu quadrado. A comunicação é escassa, não é? Quando existe, não é muito clara. Às vezes, os próprios integrantes da família são desconhecidos uns para os outros, né? E é muito comum que essas crianças, além de negligenciadas, acabam se tornando abusadas, porque crianças que crescem sem apoio e proteção dos pais se tornam muito vulneráveis aos abusos. Então a gente vê que não existe um ambiente que produza intimidade, né, sadia. Não se fala sobre os problemas, né? Então, muitas vezes as discordâncias são caladas, não é? Aquela insatisfação que vai sendo internalizada, e você percebe que, por mais que esses filhos tentam olhar ali para os pais, olha a grossura daquela linha ali entre os pais e os filhos, gente, não é? Então, eles não conseguem ter acessos, eles vão se tornando apáticos na vida, e com um olhar sempre voltado realmente para fora, e eles começam então a ter outros modelos de autoridade que normalmente seriam os piores possíveis, não é? Então a gente desenvolvendo isso aí um pouco melhor, pegando esses 5 aspectos, a vida familiar é formada por pessoas isoladas, os membros da família estão desconectados uns dos outros, frequentemente eles têm essa sensação, e às vezes não é só uma sensação, né? Que eles são esquecidos ou rejeitados. Então os filhos se sentem assim, esquecidos, rejeitados. A vida familiar é uma experiência solitária, não existe intimidade ou lealdade. E muitas vezes a casa aqui pode se tornar apenas uma hospedaria. As pessoas vão só para dormir e comer, mas não. Às vezes nem para comer, né? O lar também não é divertido, não é seguro, não é? Os filhos têm a ideia que eles não são importantes e muitas vezes sentem-se culpados pelo fracasso da família, não é? Alguns filhos têm essa tendência, eles transferem realmente a causa do problema para eles mesmos. Meu pai não é, o problema deve estar em mim. E muitas vezes esses filhos acabam sendo empurrados para fora, se envolvem cedo com a questão da delinquência,
Na escola eles podem desenvolver um mau comportamento, como eles não são acompanhados, como realmente ninguém dá apoio, assistência e até mesmo não tem aquela prestação de contas, então eles não estão nem aí se eles estão indo mal nos estudos, não é? Cigarro, bebida, droga, sexo, normalmente são experimentados precocemente, e esses filhos então vão ter uma vida muito independente, não aceitando a autoridade, não é? E isso realmente cria, sim, uma situação muito desfavorável para essas crianças. A comunicação é de difícil compreensão, não é? A gente percebe que é uma comunicação bloqueada, as pessoas têm muita dificuldade de se expressar. As regras frequentemente mudam de acordo com o humor dos pais, não é? Então, às vezes os pais estão estabelecendo regras mais para favorecer a independência deles do que realmente pensando no apoio desses filhos. E esses filhos, então, quando se tornam adultos, eles vão deixar o lar com um desgosto generalizado pela família. Eles possivelmente vão ter muita dificuldade para confiar em outras pessoas, né? E também, assim, a maneira como eles se relacionam com o conceito de autoridade é realmente uma maneira bem distorcida, né? Como construir relacionamentos? O ponto fraco dessa família, então, qual que é? Relacionamentos, né? Então, só algumas dicas aqui bem básicas, né? Como construir relacionamentos. Construa amizade através de uma base de aceitação, segurança e não julgamento. É muito importante essa base, né? A ênfase no relacionamento é aceitação, segurança e não julgamento. Essa tem que ser a ênfase. A ênfase no relacionamento nunca é a correção, julgamento, não é? Ou você excluir uma pessoa porque ela não é do jeito que você gostaria. Se você fizer isso, você vai se tornar caótico. Então, a correção é importante, mas não pode ser a ênfase. Tem momentos que você tem que corrigir, mas essa não é a única de relações. Aceitação, segurança e não julgamento. Então, uma coisa que a gente precisa de fazer é sempre julgar mais a nós mesmos e menos aos outros, porque normalmente a gente não tem todas as informações para você concluir um julgamento. Olha, quando o juiz chegar numa sentença, são muitas horas, são muitas horas ouvindo os dois lados, não é? Então, aliás, uma coisa que a gente tem que aprender é realmente a julgar menos, né? Outra coisa, não elimine o relacionamento quando você está ferido. Tem pessoas que elas sofreram uma decepção e por causa de uma única decepção, elas simplesmente eliminam aquela pessoa. Fulano morreu, acabou. Não faça isso. Não é muito importante a gente ser tolerante, misericordioso, né? Caminhar algumas milhas, não é? Ser longânimo, não é? Fale sobre os seus sentimentos com as pessoas. Às vezes é importante você ter alguém que você possa expressar como você está se sentindo. Inclusive, essa é uma boa maneira de resolver os conflitos. Em vez de você acusar a pessoa do que ela fez, fala como você se sentiu. Olha, eu me senti assim, não estou te acusando, mas eu me senti assim, né? Fale sobre suas experiências, lembranças, sentimentos, permita-se ser consolado, ministrado, né? Então, às vezes tem pessoas que elas se fecham para ajuda, né? Elas não querem ser ajudadas, não é? E precisam de ser, mas não querem ser.
Então isso faz com que a pessoa se isola. Esse é o tipo de pessoa que acaba deixando a congregação, deixando a família, né? A pessoa que precisa de ajuda e não se deixa ajudar. Comece a perdoar a sua família. Lembre-se, seus pais provavelmente foram feridos pelos pais deles, né? Então é muito importante a gente entender que não existe uma família perfeita, não existem pais perfeitos, todos nós cometemos erros, e o perdão é a cola do mundo. Então é importante a gente perdoar. Ok? Com essa primeira família, muita individualidade, nenhum relacionamento. O segundo tipo, o terceiro, né, é a família de regras. Bom, essa família de regras, quando a gente olha para esse modelo de casa, a gente percebe que tudo é muito bem dividido, não é? Cada um no seu espaço, assim, regras mesmo, né? Tudo muito bem divididozinho. E normalmente o que caracteriza uma família de regras é quando um dos pais assumem totalitariamente a autoridade sobre o lar, não é? Então é muito comum esse modelo, um casamento caracterizado pelo machismo. O marido e a mulher estão no mesmo nível de autoridade nessa família? Sim ou não? Não. Você pode ver que a mulher, no caso, ela é tratada como os filhos. Ela é a filha mais velha. Então, é um casamento caracterizado por machismo. Então, o homem se impõe, muitas vezes de forma abusiva, não é? Aí vem o autoritarismo. O autoritarismo é quando você impõe na sua liderança a autoridade. E liderança, gente, não é uma coisa que se impõe. Liderança envolve o consenso do outro, não é? Quando uma pessoa começa a se impor a autoridade, descer a autoridade goela abaixo, não é? Fazer violência, usar a posição para impor a própria vontade, então vem esse autoritarismo. E normalmente essas coisas acabam promovendo imoralidade, não é? Você pode observar, o olhar daquele marido está para onde? Para fora. Ele está mais interessado nas notícias do que na família, não é? O olhar dele está para a esposa? Não. É aquele modelo do moralista, assim, do pseudo-moralista, que em casa ele bota todo mundo na linha, mas ele tem uma amante lá fora. O coração dele está na casa da amante, não está com a esposa, né? Então é muito comum a gente ver isso. Inclusive a gente, às vezes, muitos casos de reconciliação em termos de adultério é impressionante, não é? Às vezes, quando você vê aquelas pessoas que são extremamente moralistas e religiosas, às vezes são os mais adúlteros. É um negócio engraçado, aquela famosa síndrome dos fariseus. Cerimonialmente eles eram impecáveis, mas por dentro, Jesus falou que eles estavam devorando a casa das viúvas. Era rapina. Normalmente, não é? Isso é muito comum. Pessoa que enfatiza demais um padrão rigoroso e externo de santidade estão compensando fracassos morais internos. Camuflagem. Pois não. Você estava falando sobre autoridade, né? Que o pai e a mãe têm o mesmo nível, né, de autoridade. Mas muito mais, a figura do pai em casa, muitas vezes, é uma figura muito forte, muito pesada.
Nesse tipo de família isso acontece muito. A mãe, ela tenta manter os filhos em disciplina, mas o que na verdade inspira ela? Medo do marido. Ela tem medo do marido. Então, aqui pode acontecer aquela resignação da mulher, quando a mulher, ela até descobre que ela está sendo traída, mas ela não confronta o marido porque ela tem medo dele. Então ela vai se autodisciplinar, vai se disciplinar. Então, gente, sim. Famílias que é a mulher que coloca um monte de regras e tudo, né? Exatamente. Ali, por exemplo, veja bem, eu sou um modelo, mas não quer dizer que o pai seja exatamente o cara das regras, pode ser a mãe. Né? Nós não temos. Oi? Então vamos lá. O lema dessa família é muita cobrança e pouco incentivo. Quando você olha para a cara dos meninos, você vê que eles não estão muito satisfeitos. É só regra, não é? Então eles estão ali olhando para todo mundo cheio. E você vê que eles não podem olhar para fora de casa. O mundo deles é fazer as tarefas da casa. Então existem cobranças, exigências claras e fortes sobre os filhos. Os pais estão fortemente no comando. Muitas regras inflexíveis. Muitas vezes nem são dadas as devidas orientações, instruções, incentivo. Os filhos são cobrados em tudo, não é? Então vamos trabalhar um pouco aqui nesses 5 aspectos da família de regras. Pode. Pois não. Você já se falou em uma família com uma missão dessa assim? É possível. Nós vamos chegar lá. Beleza. Essa que é a questão. Entendeu? Então, normalmente, principalmente esse modelo de família, gente, é aquele modelo típico do pai militar. Não é? E normalmente o pai quer fazer da família uma extensão do quartel. Hoje também tem muita mãe que é militar e quer fazer da família uma extensão do quartel. Então, as regras são muito claras. 6 horas da manhã, alvorada. 6h15, café. 6h30, arrumar a cozinha. 7 horas, sair para a escola. Meio-dia, almoço. 2 horas, tarefa de casa. 6 horas, jantar. 11 horas, toque de recolher. A família da Então é aquele curva disciplina. E as punições normalmente são abusivas. Não fez? Paga 10 flexões. Então, na família de regras, gente, olha só, vamos prestar atenção aqui, senão vai ficar um pouquinho complicado. Uma regra. Nós falamos dessa família, vamos pôr um pouco de regra, né? Então, na família de regras, os relacionamentos uns com os outros funcionam através de regras. Não é? Qual que é a base do relacionamento? Serviços domésticos, tarefas, né? Desempenho é muito importante nessa família. Inclusive, o amor ele é condicionado ao desempenho. Se você não desempenhou bem, você pode ser duramente rejeitado. Se você saiu mal numa prova, está rejeitado. Não é?
E nós sabemos que o amor de Deus é incondicional, gente. As promessas são condicionais, mas o amor não. O amor é incondicional. E esse tipo de coisa estabelece um senso inatingível de aceitação das crianças, que elas começam a querer fazer as coisas para serem amadas. Entende? Por isso que hoje é muito comum você ver pastor de igreja assim. Por que ele quer ter uma igreja grande? Para se sentir amado por Deus. Mas ele está tentando merecer uma coisa que ele já tem, que ele já é amado. O nosso trabalho não tem que ser um pedido de amor, tem que ser uma expressão de amor. Entende? Então, é muito comum a gente ver, não é? Ainda mais quando o cara vem para o quartel mesmo e agora é pastor de igreja. É o exército de Deus, só canta o exército de Deus. Mas Deus, Senhor, marchamos sim, vamos lá. Então a vida familiar acontece através de rotinas diárias, como refeição, horário de dormir, tarefas, não é? A maior expressão de amor é quando a mãe decide fazer a tarefa do filho no lugar. Olha como eu te amo, vou fazer a tarefa do seu pai. Então, os filhos são apenas valorizados por aquilo que eles podem fazer bem. Eles são maiormente notados quando erram. Quando eles estão acertando, estão fazendo o mínimo de obrigação. Mas quando erra, na hora, já vem a lapada, não é? E normalmente, o que vai acontecer na adolescência? Com licença, pastor. Pois não. Por exemplo, a minha família constituída não é essa, mas a minha esposa, por exemplo, veio de uma família como se fosse essa, militar. Há um método de melhorar esse sistema? Então, olha só, gente, é lá que nós vamos chegar, tá? Fica tranquilo. Agora, qual que é o principal objetivo que a gente tem aqui? É construir um diagnóstico. Porque só de você entender algumas coisas, você já está com meio caminho andado, né? Mas é difícil, por exemplo, eu te dar uma receita de bolo e dizer como resolver isso. Não funciona assim, não é? Vocês dois, como casal, entendendo o sistema familiar que você veio, o sistema familiar que ela veio, vocês vão ter que amadurecer soluções para isso. Como amadurecer, como crescer isso. Entende? E isso eu não posso fazer no lugar de vocês. Não é? A responsabilidade discipular é responsabilizar. Não é? Então vocês vão ter que amadurecer essas ideias aí de como aprimorar o sistema familiar que vocês estão legando para os seus filhos. Mas o que interfere, na verdade, é a estrutura da minha família. Por exemplo, meu pai, ele é totalmente um militar sem ter passado por um quartel. E ele, até hoje, mesmo nós temos nos constituído outra família, porque na casa dele ele acha que, ele sempre falou, eu sou o chefe da família e todo mundo tem que obedecer. Inclusive depois de casado. Aí você tem que obedecer isso? Não, mas é que isso já... Você já deixou o pai e mãe? Já. Deixou mesmo? Eles moram em outra cidade. Então, pronto. Que bom. A convivência é quando está aberto. É difícil, por exemplo, assim, ter uma conversa de no máximo 10 minutos, né? Logo vem a opinião dele e se vier a opinião dele, é uma conversa. Pois é, aí vocês vão ter que, nesses momentos, vocês vão ter que desenvolver uma sabedoria para manter a distância certa com ele.
entendeu? Sem deixar que ele interfira na vida de vocês. Então tem hora que você vai ter que chegar e falar, com toda a honra e respeito, falar: pai, eu te amo, eu te respeito, mas por favor, não se intrometa na minha vida conjugal. Coloque ele no lugar dele. Postura. Firmeza e educação. Você pode ser firme e educado ao mesmo tempo? Gente, vamos lá. Sabe o que acaba acontecendo nesse tipo de família? Que esses filhos, eles acabam se sentindo usados pelos pais. Eles se sentem mais como empregados do que como filhos. Lava a louça, limpa banheiro, faz isso, corta grama, são os empregados da família. Não é? E isso vai produzindo, já te passo, uma certa rebelião. Não é? Só que eles são pequenos, então eles têm que engolir esse sapo calado. Não é? Mas está produzindo uma rebelião lá dentro. Não é? E o pai mandando, impondo abusivamente a autoridade, disciplinando de maneira inadequada. Só que daqui a pouco, esse filho, vamos dizer que ele está com 15, 16 anos, ele já está maior que o pai, fisicamente. E quando o pai vem impor sobre ele essas coisas, ele encara o pai. Vamos sair para a mão? Vou fazer não, e daí? Não é? E aí, normalmente, eles começam a ir para a rua para se envolver com delinquência, com droga, tudo aquilo que o pai não queria é o que ele vai fazer, só para implicar com o pai. Olha, rapaz, esse tipo de abuso, gente, esse tipo de abuso de autoridade é a escola da rebelião. Não é? Principalmente quando esses filhos não perdoam os pais. Ele vai se tornar um pai daquele ao quadrado. Você pode olhar todos esses grupos rebeldes aí, o Hezbollah, o Sendeiro Luminoso, tudo é gente que foi abusada politicamente. Foram abusados. E se começaram o quê? Se tornaram naquilo que eles se repudiavam. Se tornaram rebeldes por excelência. Então é o que às vezes acontece aí. A comunicação nessa família é difícil, porque os membros da família, eles querem ser ouvidos mais do que ouvir. Os filhos são rigidamente cobrados do que fazer, como fazer. Não é? A disciplina aqui é muito grosseira, é severa. Não é? Às vezes o filho está apanhando e nem sabe por que ele está apanhando. Não é? Não, se fizer uma coisa errada, já está apanhado. E muitas vezes os pais amedrontam, ameaçam covardemente, usam a autoridade de forma covarde, abusiva, né? Isso pode gerar falsa culpa nas crianças, porque a criança às vezes não tem culpa nenhuma, mas ela pode desenvolver uma falsa culpa. E falsa culpa é um problema verdadeiro. Isso vai cavar fundo na alma dessas crianças. A falsa culpa muitas vezes pode levar a um sistema de delinquência, que a pessoa quer punição para eliminar a falsa culpa, se envolve com delinquência, mas não resolve, não é? Então esses filhos adultos, quando eles crescem, o que acontece? Filhos adultos provenientes da família de regra, geralmente eles saem cedo de casa para provar que eles podem se virar sozinhos, não é? Então, simplesmente arruma um emprego, sai fora de casa, não quer mais aquele sistema abusivo de autoridade. Existe muito pouco contato entre os pais e esses filhos já adultos. Outros começam a trabalhar muito cedo, deixam os estudos, né? Outros se casam só para sair de casa. É aquela filha que faz questão às vezes de engravidar do primeiro namorado. Não é aquela que
poderia se engravidar, mas ela faz questão de engravidar porque ela não aguenta mais. Ela tem como. Ela está casando não porque ela ama a pessoa, mas é porque ela quer fugir de casa. Então, nessa família, por um lado, lógico, às vezes a gente fala coisas assim extremas, né? Mas você pode ver pontos positivos e pontos negativos dessa família de regras. Os pontos positivos é que você gosta das coisas certas, supre os filhos com responsabilidade, confiança, segurança, é pontual, é confiável, não é? Você coloca limites para os filhos, mas tem os pontos negativos que vêm desse perfeccionismo, esse culto àquilo que é certo, né? Então, você acha a faxina, a limpeza mais importante que o tempo com os filhos e o cônjuge, não gasta tempo suficiente ouvindo a família, não pensa que as necessidades dos filhos são tão importantes quanto as necessidades dos adultos. Então, tem os pontos positivos e os negativos. Não, eu ia falar sobre a ajuda dos filhos em casa. A gente deve pedir ajuda na questão do quarto dele, deixar organizado, ou é demais para a criança? Não, veja bem, tudo é um equilíbrio, não é? Você não vai transformar a sua casa num quartel, mas eles precisam também de cuidar, pelo menos das coisas que são deles. Eles têm que participar, né? Mas tudo, gente, com tolerância, com flexibilidade, com muita comunicação, né? Não de maneira abusiva. Porque eles participam, né? Lógico. Isso na família, todos juntos. O quarto tipo de família é a família protetora. Veja bem que agora nós já estamos cruzando a linha, não é isso? A família protetora, ela já começa a ter mais relacionamento do que individualidade. Você pode observar que a casa vai perdendo as paredes, os compartimentos. A casa vai perdendo os compartimentos. Aqui você percebe quantos compartimentos dessa casa? Quantos? 2. Mas praticamente um está vazio. Não é? Porque essa mãe, ela está muito mais no compartimento de baixo do que no de cima. Não é? Então, e essa é a tendência. De certa forma, a mãe é vista como mãe, mas vira e mexe, ela está saindo da autoridade dela e se colocando no nível dos filhos. É uma tentação muito forte para isso. Quando você olha, então, para esse tipo de casa, e a gente observa ali o casamento, é um casamento caracterizado por abandono, não é? É muito comum a gente ver esse modelo, por exemplo, um exemplo de uma mãe solteira, não é? Que está tendo que agora assumir a responsabilidade pelos filhos sozinha, ou uma pessoa que foi traída, abandonada, divorciada, e esse marido simplesmente não quer nem mais saber da família, não é? Então a responsabilidade sobrou toda para essa mãe. E obviamente ela assume essa maternidade inspirada por muita insegurança, não é? Querendo inclusive super proteger esses filhos, né? Inclusive esse modelo, gente, é um dos modelos mais propícios para que os filhos sofram distorções no campo da sexualidade, né? A homossexualidade, o eixo da homossexualidade primeiro é a orfandade paterna. É uma ferida profunda com o referencial do pai. A ausência, abandono, abuso, né, em relação ao
Normalmente todo homossexual tem uma ferida com o pai, uma carência existencial em relação ao referencial e ao amor do pai, que acaba sendo compensada por uma superproteção da mãe. Inclusive, isso é muito nítido, né? Alguns casos, muitas pessoas que tomam o caminho da homossexualidade, eles têm uma idolatria pela mãe e a mãe tem uma idolatria por eles. Então a mãe super protegeu tanto que relacionamento é mais importante do que valor, do que princípio. A pessoa é mais importante que os princípios de Deus. Então ela simplesmente super protege. Ela apoia o filho nas rebeliões, na imoralidade dele. E isso gera distorções severas no campo da sexualidade, né? Então, esse tipo de família protetora, um dos lemas aqui seria esse: meu mundo são os meus filhos. Então, os filhos são o centro das atenções, os pais falam quase tudo para que os filhos parem de fazer birra com eles, né? Os membros da família apoiam e superprotegem um ao outro, eles não gostam de desagradar um ao outro, evitam discordâncias. Os pais estão sempre afastando os problemas dos filhos, né, superprotegendo. Os filhos não desenvolvem um senso de confiança pessoal, e exatamente porque os pais nunca permitem que os filhos sofram as consequências, né? Então, a gente, explorando isso um pouco mais, nesses 5 pontos, essa família protetora, né? Família protetora normalmente se fundamenta na compensação de alguma perda ou insegurança, né? Como nós falamos. A vida familiar no lar protetor normalmente é pacífica, afetiva, com muita aceitação mútua, muito apoio, não é? Então a gente vê ali, assim, quase que um purê de batata, né? A mãe, os filhos, todo mundo sabe da vida de todo mundo realmente muito conivente e apoiando uns aos outros. Então o relacionamento se torna uma coisa bem significativa nesse tipo de família. Os filhos se saem bem nas questões sociais, se dão bem com os outros, eles têm facilidade de fazer relacionamento. O problema aqui não é relacionamento, o problema aqui é limites. Não tem limites, não é? Aliás, tem relacionamento até demais, não é? Então, já com um namorado, já não tem limite, entende? Já quase que já começou a namorar, já está indo para a cama, né? Então, na verdade, é um modelo de familiar hoje, um modelo familiar que se identifica muito com essa atual geração, não é? Essa falta de limites. A mãe já é divorciada, já tem os namorados dela também, né? Então já perdeu toda essa noção na família. Os pais se posicionam pelos filhos independentemente do tipo de problema que eles se envolverem, né? Então sempre essa coisa de que o relacionamento é mais importante que os princípios de Deus, então vem essa superproteção, né? Os filhos nunca assumem as consequências que eles deveriam assumir. Já viu? Outro dia eu estava vendo até uma reportagem daquele negócio de briga lá na escola, né? Os alunos brigando na escola. E tinha uma menina lá, a menina saía batendo em todo mundo, não é? Aí quando foram entrevistar a mãe dela, a menina estava totalmente errada, mas a mãe o quê? Apoiou quem? A filha, mesmo que ela tivesse errado. Minha filha, está certo e tal, não sei o quê. Então hoje tem muito isso, que a gente chama de relacionamento codependente, porque você não sabe quem que é mais doente, se é o filho ou se é a mãe. Entende? E no fundo, tem alguns casos que o filho se torna assim tão rebelde que a mãe tem medo daquele filho. Começa a sustentar o filho, começa a sustentar tudo dele, porque tem medo, né? Então, os filhos nunca são responsabilizados. Essa família
E às vezes ela anula o papel do pai e o pai também se anula. Tipo assim, eu quero saber se existe essa família protetora, que o pai está presente, mas anulado. Pode, né? Tudo é possível para o ser humano. Pode. Você vai achar que isso é possível. Realmente tudo é possível. A ideia é a gente traçar um diagnóstico geral. Mas é possível sim. Há um tempo atrás eu acompanhei um rapaz que o pai era muito ausente, era até uma pessoa rica, né, muito ausente, e ele compensava o filho, dando tudo que o filho queria, bancava o filho, tudo que ele queria. E ele foi tão super protegido pelos pais, não é? Tão super protegido, que ele não cresceu. E eu lembro ele falando assim: pode, lá em casa o meu pai me dava surra de dinheiro, não é? Tudo que eu queria ele me dava. Então, com 15, 16 anos, ele já tinha um carro. Não tinha carteira de motorista, obviamente, mas ele já tinha um carro dele, não é? E foi se tornando um delinquentezinho, não é? Se envolveu em vários acidentes, inclusive o último acidente, estava com alguns amigos, e 1 ou 2 amigos faleceram num acidente. Então acabou que ele foi parar lá na missão. Eu lembro que ele falou assim: olha, lá em casa, meu pai e minha mãe sempre me deram tudo, me super protegeram. Ele falou: hoje eu não sei viver a vida, eu preciso de viver e eu não sei viver a vida. Ele não cresceu, né? A superproteção gera um retardamento emocional, né? Isso a pessoa não cresce. Então, nessa família, a comunicação pode ser boa. Entretanto, a falta de abertura que esse tipo de família compartilha pode dificultar a habilidade para tomar decisões, porque esses filhos, quando vão tomar decisões, também vão tentar depender da mãe e tal, né? Então, estabelecer limites aqui é muito difícil também, porque os filhos vão aprender a manipular os pais. Eles sabem como apertar os botãozinhos certos para que os pais façam a vontade deles. Sabe como fazer a pirraça, como fazer a birra, não é? Tem aquelas manhas e artimanhas, e no final é sempre a vontade deles que prevalece. Então a correção aqui é tipo aquela chave liga e desliga. Do mesmo jeito que a mãe fala: eu vou corrigir, daqui a pouco ela já mudou de ideia e não corrige coisa nenhuma. É o cachorro que late, mas não morde. E eles já aprenderam isso, que ela só ameaça, mas nunca cumpre o que ela falou. Então, realmente não existem limites aqui nessa família. Pastor Cláudio, deixa eu fazer uma observação. Às vezes a gente vê os pais, independente de mãe ou pai, por causa de erros, sofrendo uma perda de autoridade. Eles se sentem impedidos de exercer autoridade em relação aos filhos e passam a dar tudo que os filhos pedem, a ser liberais com os filhos em relação ao que eles querem. E assim acabam entrando nessa rotina de uma proteção, porque eles, em função dos erros eles cometeram, perderam a autoridade de poder então orientar, ou disciplinar, ou corrigir os filhos, ou estabelecer limites. Também acontece isso. É verdade, muito bem colocado, é verdade. Esses filhos, então, quando eles crescem na fase adulta, muitos deles, apesar de deixarem fisicamente o lar, eles continuam dependendo dos pais, né? Saíram de casa, mas não cortaram o cordão umbilical, não é? Saíram, mas não saíram. Não se emanciparam nem emocionalmente e também nem financeiramente. É aquela história que casou, mas a primeira briguinha vai correr para o colinho da mamãe. Não, fulano me tratou assim,
não emancipou emocionalmente ou financeiramente. Eles continuam esperando aquela mesada. Né? Então, porque os pais sempre supriram as suas necessidades, eles podem pensar que as suas necessidades são mais importantes que os outros. A minha necessidade é mais importante do que as pessoas. E começam a manipular as pessoas para suprir as necessidades delas. Depender de outros com o interesse que eles supram as suas necessidades. E isso realmente pode colocar muita coisa em risco no relacionamento. Um momentinho. Diante do que o pastor Ismael abordou, qual seria diante do que o pastor Ismael abordou, essa questão ali, como direcionar, orientar uma família nesse sentido, assim, o que pode ser feito para a gente reaver essa questão da autoridade,